Qual será a escalação do Santos para o jogo contra o São Paulo no próximo domingo, 8h30 da noite? O time se prepara aí, o time de Vojvoda, para enfrentar o seu rival, né, nesse clássico. E rival esse que, vamos combinar, deve levar bastante reservas para esse jogo, ou pelo menos um time misto, porque atua amanhã na Libertadores, fora de casa, lá em Quito. Jogo contra a LDU e depois, na semana seguinte, recebe a LDU no Morumbi nas quartas de final da Libertadores. O jogo do Santos está entre esses dois confrontos. O time do São Paulo melhorou muito nos últimos tempos na mão do Crespo, inclusive a atuação do time misto do São Paulo foi assim, por exemplo, no último final de semana, quando mesmo com um mistão ali venceu o Botafogo em casa. O Botafogo também, convenhamos, na mão do Ancelotinho, não está jogando bem. Mas qual o time que o Santos deve levar a campo para fazer uma boa partida e carimbar a primeira vitória de Juan Pablo Vojvoda? Bom, não temos informação até aqui do que o Vojvoda pretende fazer. A gente também está conhecendo o Vojvoda como ele está conhecendo o elenco, mas baseado em algumas entrevistas do Vojvoda, principalmente na entrevista de apresentação, baseado no quanto o Santos jogou muito bem contra o Atlético Mineiro e o time encaixou daquela forma. E olhando para as voltas, né? Voltas não necessariamente, mas a volta de Roleiser e a possibilidade de pelo menos poder escalar Alexis Duarte / Bilal, será? Ele que aguarda ainda visto de trabalho para ser oficializado, então aparecer no bid. Vamos aguardar para ver se isso acontece até sexta-feira, e se acontecer até sexta-feira ele pode jogar no domingo o clássico, mas Bilal seria titular, Alexis Duarte e o Roleiser. Bom, eu vou falar sobre dois times aqui. O time que eu acho que é o hipotético, dentro daquilo que eu espero do trabalho do Vojvoda a partir do que ele tem mostrado. Eu sei, a margem é muito pequena. E claro, conforme for saindo notícias dos times que ele deve estar, que ele eventualmente foi treinando, a gente vai conversando sobre isso ao longo da semana, entre outros assuntos. Mas tem um time que eu acredito que ele vai mandar a campo e tem um time que eu mandaria. Será que tem muita diferença? Vamos tentar enxergar isso aqui. E aí eu vou justificar, tá? Bom, a questão do Gabriel Brazão, ela preocupa porque o Gabriel Brazão ativaram o protocolo de concussão, então ele não pode treinar até sexta-feira, então ele só treinaria no sábado, então jogaria. Vamos ver qual vai ser a decisão. O Diógenes treinou bem. Acredito que ele vá jogar no domingo, até porque o jogo é só à noite. Acredito que ele vá fazer um treino firme no sábado e vá para campo, porque a tomografia não constatou nada no Brazão que além da protuberância ali, né, do galo, né, que firmou na cabeça dele. Então acredito que ele deve ir a campo, então o Santos deve ter. Eu acredito que o Vojvoda escalará o seguinte time, tá? Eu acredito que ele vai mandar a campo o Brazão. Ele deve permanecer com o Igor Vinícius na lateral direita. No lugar ali do Zé Ivaldo, que foi expulso, pelo Adonis Frias tá treinando há mais tempo, eu acredito que ele é o favorito do Vojvoda para entrar na zaga. Então, imagino que deva ser Adonis Frias, Luan Pérez e a manutenção do Escobar. O meio-campo eu acho que vai permanecer com João Schmidt, Zé Rafael e Vitor Hugo, fazendo aquele tripé, com o Neymar na ponta do losango desse meio-campo. E na frente, portanto, Guilherme e Lautaro. Eu acredito que o time vai ser praticamente, vai ser igual ao que começou jogando contra o Atlético Mineiro. Essa é a minha aposta, esse é o meu palpite para a escalação do Santos, olhando para o trabalho do Vojvoda. Ele falou bastante que gosta de montar times de acordo com como o adversário se propõe. Ele entende, vê diferenças de jogos dentro para fora de casa, mas ao mesmo tempo ele diz que tem que respeitar muitas vezes a equipe quando ela encaixa de uma determinada maneira. E eu acho que todo mundo percebeu que o time do Santos fez um ótimo jogo nessa formação, né? Que muitas horas viravam 3-4-3, outras horas viravam losango no meio, com dois atacantes. Foi uma variação tática bastante interessante de se ver. E um 3-4-3 muitas vezes com um volante baixando entre as linhas ali para poder fazer a saída. Eu gostei bastante de como o Santos jogou taticamente. O Vojvoda engoliu o Sampaoli no primeiro tempo e conseguiu em dado momento ser melhor até com um jogador a menos.
Claro, naquele momento o Atlético pressionou, fez o gol, mas o Santos se saiu muito bem e depois voltou a recuar depois que empatou a partida. Mas fato é que foi uma partida que deu esperanças para o torcedor santista jogando dessa forma. Então eu acredito que vai haver uma repetição. No entanto, todavia, contudo, porém, o Santos tem alguns jogadores que não tinha para o confronto do Atlético Mineiro, né? O Alexis Duarte vai depender muito do treinamento, vai depender muito de quem é ali a prioridade na zaga, quem que é o zagueiro que ele de repente vê mais potencial para ser titular. Eu falo isso porque, embora o Adonis Frias, que treinou durante 2 semanas, né, com o Vojvoda, desde que ele chegou, ele já estava lá, chegou ali no fim da janela, e enquanto o Adonis estava servindo a seleção do Paraguai, portanto o Vojvoda percebeu, conhece talvez pelo treinamento um pouco mais o Frias perdeu a posição para o Zaivaldo no treinamento, né? Então não me surpreenderia se o Frias perdesse a posição para o Alexis Duarte. Nessa posição específica eu não vou nem arriscar a dizer o que eu faria, porque eu não estou nos treinamentos e eu não conheço a fundo esses 2 jogadores. A gente vai conhecê-los ao longo do tempo. Então, eu não sei se eu faria alguma alteração aqui, dependeria muito dos treinamentos, tá? Mas com relação ao resto do time, eu manteria o Igor Vinícius na lateral direito. Eu achei que o jogo dele, achei que ele falhou, tá, no gol, quando ele não consegue nem deslocar do ombro a ombro o Igor Gomes, né? O Igor Gomes que se infiltra no buraco entre o Igor Vinícius e o Adonis Frias, que tinha acabado de entrar. Eu achei que o Igor foi muito fraco fisicamente na jogada. Se ele desse um tranquinho ombro a ombro, ele podia desequilibrar o querido Caranguejo, né, como ele era conhecido quando jogava no São Paulo, o Igor Gomes, e ele não conseguiu fazer isso. Mas eu achei que fora esse lance, o Igor Vinícius fez uma partida melhor do que o Mike vinha fazendo. Nessa eu concordo um pouco com o Vojvoda, manteria o ex-jogador do São Paulo. Já na lateral direita, aí passa, claro, por Luan Pérez, que jogou demais. Esse pra mim é intocável nesse momento, tá? Já na lateral esquerda, eu faria uma substituição entre o Escobar com o Souza, porque a maneira como o Santos se portou em campo taticamente, dando muita liberdade para os laterais, inclusive fazendo a amplitude com os laterais, né, eles colados na linha lateral. Aqui eu faria de 2 coisas, uma, tá? Ou eu substituiria ele pelo Souza, porque com esse esquema eu acho que o Souza tem mais a oferecer do ponto de vista ofensivo, embora eu achei que o Escobar cumpriu uma função principalmente defensiva muito boa. Ele é muito bom jogador, ele não fez uma má partida, é só por uma questão técnica mesmo. Eu colocaria o Souza ou como é um jogo, que é um jogo no meio de decisões de Libertadores para o São Paulo, um jogo que o Santos precisa vencer, ele poderia fazer uma coisinha que ele fez no Fortaleza, só que com outro jogador que eu sei tem outras características, mas que transformaria o Santos num time um pouco mais ofensivo. Que é como com bola ele jogou num 3-4-3, ele poderia colocar o Guilherme como ala esquerda no lugar do Escobar e, portanto, ter espaço para colocar o Roleiser no time, né? Então ele poderia fazer isso, adianta o Neymar para a posição do Guilherme, traz o Roleiser para o meio e joga o Guilherme de ala. Eu achei que o Guilherme, não dando amplitude, né, num posicionamento tático um pouco diferente, fez um jogo abaixo contra o Galo. Então acredito que o Guilherme pode vir a ser o cara que eu não tenho certeza se o Vojvoda vai manter para esse duelo contra o São Paulo. Acho pouco provável que ele utilize o Guilherme de ala esquerdo, como fez com o Lucas Crispim no Fortaleza, mas de repente é uma alternativa para jogos dentro de casa, porque o Guilherme tem uma recomposição muito boa, ele tem muita velocidade e ele gosta de jogar pelos flancos, né? Então, de repente, pode ser uma alteração que eu faria, de repente, até para o segundo tempo, dependendo do andar da carruagem. Mas naquele setor, certamente eu teria o Souza, porque quem vem baixar para a terceira linha, geralmente é o João Schmidt ou o Vitor Hugo. Então, não é o lateral esquerdo. Se quem baixasse fosse o Escobar, eu até manteria, mas com essa liberdade da lateral esquerda, eu acho que o Souza se encaixa um pouco mais. Então, meu time, por enquanto, a diferença com relação ao Vojvoda é apenas o lateral esquerdo. A volância, né? O Santos já contava com a volta do Rincon, mas ele não tinha treinado ainda tanto com a equipe por estar servindo a seleção venezuelana. Ele que foi titular no primeiro jogo do Vojvoda, no primeiro tempo contra o Fortaleza, e quando o Vojvoda o substituiu pelo João Schmidt,
o time cresce no segundo tempo, começa a ter muito mais a bola e começa a mandar no jogo, coisa que não aconteceu quando no primeiro tempo o Fluminense teve muito mais a bola em plena Vila Belmiro. Então eu acredito aqui que ele vai manter o Schmidt e é o que eu faria, tá? Numa ausência de Gabriel Bontempo, que deve voltar só em outubro, eu também manteria o tripé aqui com o Schmidt baixando entre os zagueiros e revezando com o Vitor Hugo ali pela direita e Zé Rafael com um pouco mais de liberdade pela esquerda. Aí vem a questão aqui do Neymar, né? Aqui temos duas opções, tá? E me permita até pegar uns números aqui, eu vou ver se eu consigo acessar esses números. Me passaram aqui, um grande amigo me passou uns dados do Neymar no Campeonato Brasileiro. Deixa eu achar aqui rapidinho. Cadê? Achei. Ele me mandou o seguinte dado, deixa eu copiar essa imagem, salvar Neymar. E aí vamos dar uma olhada nos números do Neymar pra gente poder entender o que esperar do Neymar, né? Porque a gente fala, eu andei criticando muito o Neymar, mas é importante olhar para os números dele, principalmente no que se diz respeito ao Campeonato Brasileiro. E então, estão aqui os números do Neymar, ó, no Campeonato Brasileiro, tá? Ele tem 13 jogos, desses 13, 11 como titular. Ele tem uma média de 75 minutos por jogo, uma boa média. Ele tem apenas 3 gols, sendo que um desses gols é de pênalti. Ele não tem nenhuma assistência no campeonato. Ele tem média de 2 finalizações por jogo. Ele tem 1 finalização no gol por jogo. Ele tem só 1 grande chance criada em 13 jogos. Esse número aqui não é por jogo, tá? É 1 grande chance criada. Então essa coisa de que ele cria muita chance todo o tempo, pelo menos os números aqui desmentem nesse sentido. Pegando aqui a fonte do canal de Preto e Branco, que deve ter tirado provavelmente do SofaScore, porque segundo os números que eu vi do SofaScore, na semana passada estavam bem iguais aqui. Então, vamos lá. Ele tem uma grande chance criada, 6 grandes chances perdidas. Ele perdeu 6 gols fáceis para se fazer no campeonato. Ele tem 80% de passes certos por jogo. Esse não é um número dos mais ruins. Isso aqui é assustador, tá? 37% de dribles certos por jogo. O Neymar sempre teve média de acima de 55% de dribles. Caiu quase que pela metade o aproveitamento dele. 17 perdas da posse de bola por jogo. 17 perdas de posse por jogo. Esse número tá com certeza, o Neymar é um dos top 10 do futebol brasileiro que mais perdem a bola por jogo. E o que pesa não são só as perdas, mas é a falta de comprometimento tático falta de comprometimento tático quando ele perde essa bola. O time corre por ele e ele fica parado, né, muitas vezes. Ele tem uma média de 3,8 faltas sofridas, 4 cartões e 1 vermelho. Ou seja, ele tem 5 cartões aqui, 3 gols e nenhuma assistência. Então ele tem mais cartões em 13 jogos do que participações em gols. São números, eu poderia chegar aqui e falar, gente, são números muito tímidos. Não são números tímidos. São números deploráveis, são números desprezíveis, são números de jogador de 5ª categoria, números de um cara que, com todo respeito, esses números aqui não são números de Neymar, não são números nem de titular do Santos. Qualquer outro jogador que tivesse jogado esse número de jogos aqui e essa minutagem com esses números já estaria no banco há muito tempo. Então eu, Rodolfo, não escalaria o Neymar, eu colocaria o Neymar no banco. Para esse jogo, eu colocaria o Roleiser lá na frente, como meia de ligação, completando esse losango. E na frente, Guilherme e Lautaro. Esse seria o meu time. Uma alternativa, de repente, pro segundo tempo até, se o Santos não estiver perdendo o jogo ou empatando, estiver difícil furar o bloqueio, e a zaga do São Paulo ela é muito boa, é colocar, de repente, o Neymar no lugar do Escobar. Porque aí você pode fazer aquilo que eu falei, jogar o Guilherme para dar amplitude para o lado esquerdo, mantém o Roleiser pelo meio e joga o Neymar na frente para fazer companhia com o Lautaro. De repente, ali sim, naquela posição, o Neymar com um pouco menos de função defensiva. Só que aí, quando o Santos, vamos lembrar que eu estou falando aqui de momento ofensivo. O momento defensivo, o Santos defendeu contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense da mesma forma.
num 4-4-2 com 2 linhas de 4. Quem baixava na segunda linha era o Guilherme. E quem ficava lá na frente era Neymar e Lautaro. Então, no primeiro jogo, quem abriu pela direita foi o Roleiser. Eu não vou lembrar agora quem jogou ali pelo flanco direito. Foi o Cabalheiro, perdão. Quem abriu pela direita foi o Cabalheiro. E no jogo contra o Atlético Mineiro foi o Vitor Hugo que recompôs a segunda linha pelo lado direito. Se você vai ter o Guilherme como ala, muito provavelmente ele teria que baixar para a primeira linha. Ou você teria que criar alguma circunstância de um volante baixar para a primeira linha para o Guilherme recompor na segunda. Você tem que fazer um certo malabarismo ali, mas por isso que essa é uma questão, é uma substituição que eu faria muito dependendo da situação que o jogo se apresenta. Mas nesse momento, eu não teria o Neymar como titular, meu titular seria o Roleiser com Guilherme e Lautaro na frente. Acho até que o time do Santos, depois que perdeu um jogador, melhora nas substituições quando o Neymar sai do time. Tanto que assim que o Neymar sai do time, o Santos empata a partida. Não vem merecendo ser titular do Santos, eu sei que é uma decisão dura, difícil. Não acredito que vá acontecer, muito por conta da coletiva do Vojvoda, dizendo, cara, eu ainda quero fazer esse cara jogar, aquela coisa da insistência. Vamos ver, a gente tem que torcer, se o Neymar for a campo, torcer para que ele nos cale, para que ele jogue muita bola, para que ele recupere, pelo menos se aproxime um pouco do Neymar hipotético, né? Brinquei aqui que tem os 3 Neymares, que é o Neymar hipotético, o Neymar ideal e o Neymar, melhor, o Neymar hipotético, o Neymar histórico e o Neymar real. O Neymar real é esse aqui que eu mostrei para vocês na estatística. O Neymar hipotético é o que as pessoas ainda acreditam que ele pode fazer. E o Neymar histórico é um que já foi e não volta mais. Então, será que esse Neymar é hipotético, que as pessoas pensam que ele pode fazer? O Neymar real ainda pode chegar nos pés desse cara? De repente é uma possibilidade. Fato é que o Santos precisa dele para poder ter algo de diferente. Ele é o diferente. Ele é o cara que tem qualidade suficiente para definir uma partida, para definir um jogo. O Santos precisa dele jogar. Rodolfo, então o Santos precisa e você colocar ele no banco? É uma estratégia que eu teria até para ver se mexe um pouquinho com os brilhos do Neymar, que tá numa casa, tá numa circunstância, tá num momento que ele é muito dono da bola. Ele é muito dono da bola, do time, o pai dele fazendo reunião com o presidente. Então assim, aqui ele não precisa jogar, ele não precisa fazer nada, que ele é titular absoluto. Numa dessas, se ele perde a posição de titular num jogo dentro da Vila Belmiro, num clássico contra o São Paulo, quem sabe ele acorda. Porque a não convocação para a seleção brasileira não acordou. O jogo seguinte à não convocação é o jogo contra o Galo, que é uma partida pavorosa. Então, de repente, um banco poderia fazer bem. É uma estratégia que eu adotaria, também pensando no time, pensando no desempenho do time, né? Acho que o Santos tem mais chance de ganhar hoje com o Roleiser no lugar do Neymar do que com o Neymar no lugar do Roleiser. Uma outra opção também que o Vojvoda pode utilizar é tirar o Guilherme do time para colocar o Roleiser. E aí o Roleiser fazer essa recuperação na segunda linha pelo lado esquerdo. É uma coisa que pode eventualmente acontecer, porque o Guilherme, vamos combinar, nos 2 primeiros jogos do Vojvoda no Santos, não teve o melhor do seu desempenho. Não jogou bem, desde que aconteceu todo o imbróglio lá com a torcida e tal, e o Vojvoda convenceu ele a ficar. Esses 2 últimos jogos do Guilherme não foram bons. Pode ser, de repente, uma alternativa. Só que o Guilherme... Por que eu manteria o Guilherme e não o Neymar? Porque o Guilherme entrega fisicamente. O Guilherme entrega intensidade. Ele entrega possibilidades no sentido físico, né, de cumprimento de espaço. O Neymar não consegue entregar isso. Quando o Santos se defende, é um jogador a menos. Quando o Santos ataca, não tem feito a diferença, como os números apontam. Então, são essas as mudanças que eu teria para esse jogo. E o Bilal, Rodolfo? Cara, eu acho que vai ser um jogador que... Olha... Eu acho difícil nesse primeiro momento ele aparecer como titular da equipe, a não ser que ele entre, comece a entrar e comece a mudar a partida, e então o Vojvoda entenda que precisa achar um espaço para ele. Fora isso, acho que é apenas um jogador ali que vai completar elenco, pelo menos no primeiro momento. Vamos esperar para ver. Mas essa é a escalação que eu espero que o Vojvoda faça, a escalação que eu faria, mas e a escalação que você faria? Como você montaria essa equipe? Como você montaria esse time?
Comenta aqui embaixo. Se você chegou até aqui e puder ajudar o canal deixando um like, se inscrevendo, ativando o sininho para não perder, hypando, eu só posso agradecer. E a gente vai conversando ao longo dos próximos dias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.